muitos e muitos e-mails, pessoas falando que Deus tem falado de uma forma maravilhosa na vida dos irmãos por intermédio desta série. E hoje nós vamos falar de um personagem que ele tinha tudo também para ser improvável, em tudo. Ele, de verdade, era um cara que, se vivesse nos dias de hoje, hoje, por exemplo, quando você vai nesses... Eu até esqueci o nome, como é que chama, irmã? Onde fica os delinquentes jovens, como é que chama? Casa de acolhimento, né? Que mais? Fundação Casa, Casa de Acolhimento. Quando você vai nessas casas, quando você vai lá, se você tiver a oportunidade de entrevistar um daqueles delinquentes, muitos deles vão dizer assim: eu não tenho pai, não tive mãe, fui criado pela tia, pela avó, eu nem sei quem é minha mãe. A minha mãe, ela era uma mulher que fazia programa e eu nasci. E eu nem sei quem é ela, não sei quem é o pai. Pode ter certeza que a maioria, não é assim, missionário, é assim, não é? A senhora que foi tanto tempo que trabalhou com isso, a senhora sabe disso. Vai falar exatamente isso. Então, normalmente, esse tipo de pessoa que não teve pai, não teve mãe, é filho de uma mãe que não sabe se é mãe, é filho de um pai que não sabe que é pai, é difícil, só Deus para ter misericórdia. Muito bem, hoje o tema é Jefité. Você nasceu para vencer. Eu sou assim bastante preocupado com essa palavra vencer, não é? Porque hoje, com essas doutrinas que existem por aí, de que você vai ficar rico, que você vai ficar bilionário, que você vai conquistar, a gente toma muito cuidado com isso, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a gente tem que trabalhar, lutar, e Deus abençoa. Como o nosso vereador falou aqui hoje, é só você ser fiel que Deus abençoa, não é mesmo? Quando você procura a palavra vencer no dicionário, você vai encontrar algumas respostas. E uma das respostas é derrotar alguém em uma competição. Então você venceu lá uma corrida, então você é vencedor. Obter resultado é superar, tá? Ter domínio sobre algo. Ter domínio sobre algo. Às vezes você tem alguma coisa na sua vida que começa a tomar conta da tua vida. E você passa um tempo, você fala, estou conseguindo vencer aquele problema que eu tinha meu, de ordem particular, tá? Vencer obstáculos, vencer um vício, não é? Quantas pessoas que viviam no mundo das drogas, da bebida, não é? da prostituição, viviam na lascívia e venceram. Então é um vencedor também. Dominar algo muito complexo ou difícil. Aí volta aquilo que eu falei. Às vezes existe montanhas à sua frente que você fica pensando, será que eu vou conseguir transpor essa montanha? Quando você consegue, você entra aqui, não é? Dominar algo complexo ou difícil. Vencer o medo. Quando você vence o medo, também você é um vencedor, tá? E por fim, vencer as intempéries da vida. São aquelas dificuldades da vida. Então, quando eu estiver falando aqui sobre vencer, não fica pensando em grana, não fica pensando em ganhar na Mega Sena, não. O vencer é vencer aquilo que você vê aqui hoje, talvez você tenha lá uma dificuldade, um problema, uma situação. E eu venho aqui hoje, no nome de Jesus, como profeta de Deus que sou, para dizer que você, ao final desta palavra, você vai entender que um homem improvável, um homem que não tinham que dar nada por ele, ele venceu e ele foi um dos juízes em Israel. Israel teve 14 juízes, não é? 14, o primeiro foi Otoniel e o último foi Samuel. Mas este homem que era improvável, pelas circunstâncias que ele nasceu, Deus teve misericórdia dele. E se Deus teve misericórdia de Jefité, vai ter misericórdia de você também no nome de Jesus. Aleluia. Este homem, ele foi o 8º juiz em Israel. Quando entre a fase de juízes, depois Samuel foi o último, e Samuel então, ele colocou os 2 reis, que foi Saul e Davi, né? Foi um homem rejeitado, Por que ele foi rejeitado? Sua mãe era uma prostituta.
E ele nasce, né? E seu pai, como tinha muitos filhos e muitos relacionamentos, mas ele não era filho de uma esposa, porque o pai tinha mais de uma esposa, e na verdade ele era filho de uma prostituta. Então o pai e os irmãos reuniram e, você está expulso, você está fora, cartão vermelho para você. Você suma da nossa frente, porque o pai tem um monte de filho e todos nós vamos herdar alguma coisa, mas você não, você é filho de prostituta, então você está fora. Foi exatamente isso que fizeram com Jefité. Ele foi lançado à marginalidade, sem pai, sem mãe, sem irmão e sem lar. Agora presta atenção, eu disse no começo, que se nós formos nessas casas de acolhimento, nós vamos ver exatamente pessoas como ele, tá? Tendo que vencer traumas para se posicionar de forma relevante na sociedade. Eu entendo que essas casas de acolhimento conseguem recuperar alguns, consegue sim. A fatia é muito pequena, mas consegue recuperar alguns. Eu tenho certeza que se nós chamássemos alguém aqui que foi recuperado, ia dizer, olha, eu consegui vencer os meus traumas, as minhas dificuldades, não é? Os meus bullying que fala, né? Os meus bullying, não é mesmo? E eu estou aqui vencedor. Muito bem. A Bíblia diz no versículo 3 assim: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. O que ele fez? Ele fez igualzinho Davi. Davi vai aparecer no cenário muito depois, né? Mas o que ele fez? Não tinha casa, não tinha eira, não tinha beira, não tinha ninguém. Então ele começou a fazer um bando de marginais. Literalmente a Bíblia diz assim, marginais. Tá? Só que estes marginais, eles eram convocados por famílias, tá? Para quê? Simplesmente, olha, eu estou com um problema, que estão tentando roubar o gado as minhas ovelhas. Ele pegava o seu bando, ia lá e resolvia o problema. Olha, eu estou com um problema assim assado, o cara não quer pagar. Ele ia lá e recebia. E ele começou a ficar famoso. Famoso porque ele resolvia, não sei de que forma, mas ele resolvia o problema do povo. Muito bem. Agora veja só. A história, ela demonstra um homem motivado e disposto o quê? A vencer. Motivado e disposto a vencer. Tanto que ele chama a atenção de quem? Dos anciões de Israel. Daqueles que estavam ali, que eram os mais velhos, cabeça branca, não é? E no momento crítico da nação, ele é lembrado. Por que ele foi lembrado? Porque alguém dizia assim, poxa, olha, Jefté resolveu meu problema. Mas quem é esse cara? Ah, é aquele lá que, filho da prostituta. É mesmo? Muito bem. Veja só, o que eu aprendo aqui de bate-pronto? Primeira coisa, independente da situação em que você está passando, independente de quem você é filho ou filha, quando você se sente rejeitado, faça a coisa certa. Porque, primeiro, Deus vai lembrar de você, mas também alguém vai lembrar de você. Alguém vai lembrar de você. Davi, chega um momento do seu reino que ele fala assim, puxa vida, o meu grande amigo morreu. Será que tem alguém da família dele que eu possa ajudar? Vocês lembram dessa passagem? Como é que chamava o camarada mesmo? Mefibosete. Ele estava onde? Em Lodebar, não é? Davi lembrou. Não que Davi o conhecesse, Davi não sabia nem quem era, mas ele pergunta, tem alguém da família, do meu grande amigo que morreu? Tem lá o homem lá que é aleijado, está numa situação miserável, mora lá, ruim, traz ele. Está entendendo? Lembrou. Então, quando você se sente rejeitado, quando você acha que a montanha não será transpassada porque você não vai conseguir, faça a coisa certa, porque Deus vai trabalhar na tua vida no nome de Jesus. Veja só, o versículo 5, coloca do 5 ao 8. Olha só o que diz o texto de 5 a 8. E sucedeu o quê? Como os filhos de Amon. Gente, Amon, ele tinha o irmão dele. Como é que chamava o irmão dele? Amon e Moabe, gente. Vocês não lêem a Bíblia, não? Quem eram esses meninos? Filho de quem? Vamos ver se vocês lembram. Filho de quem? Nasceu da onde? Ih, irmão, vou mandar esses irmãos tudo para a escola dominical. Os meus obreiros não sabem
Quem era o pai desses meninos aí? Até o final do curso vocês têm que me falar, hein? Tá bom? Então veja só, esses dois indivíduos, Minon e Aminon, agora até eu me confundi o nome dos meninos. Amon e Minon. Eles eram filhos de um pai que fugiu da onde? Quando houve a destruição lá no começo. Que cidade que foi destruída? Vocês também não sabem? Irmãos, o sangue de Jesus tem poder, não é mesmo? Tempo de Abraão, Ló, não é? Vivia numa cidade e aquela cidade foi destruída pelo seu pecado. Como é que chamava a cidade? Sabe mais que vocês, hein? Então vamos lá. Aí as filhas fugindo com o pai, sabendo que o pai não tinha mais esposa e elas também não tinham como arrumar marido, elas se relacionam em bebé do pai, se relacionam com o pai e do pai nascem esses dois camaradas. Só que foram a pior tribulação que Israel teve. Os amonitas, eles eram terríveis, o irmão dele também era terrível. Hoje, parte da Jordânia, né, é onde esses camaradas mandavam e desmandavam. Tá? Toda a parte da Jordânia que é do lado de Israel. Muito bem. O que isso tem a ver com a palavra de hoje? A Bíblia diz que os líderes, no versículo 5, sucedeu que os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. 6. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura, não me odiaste a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? 8. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti para que venham conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então vamos lá, olha só, que coisa interessante. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra: o passado de uma pessoa não impede que Deus opere poderosamente na sua vida. Por quê? Por quê, pastor? Porque você não é o seu passado. Paulo falou que você agora é o quê? Uma nova criatura. Nós não somos o que nós éramos. Então Deus não leva em conta o nosso passado, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Então agora eu sou uma nova criatura, não é mesmo? Quando Nicodemos vai procurar Jesus lá pela noite, porque ele não queria que ninguém ouvisse, Jesus fala: você tem que nascer de novo. Ele não entendeu, teve dificuldade de entender, não é? Tinha que nascer da água e do Espírito, ou seja, João Batista batizava na água, depois Jesus, ele vai e assopra sobre os discípulos, depois lá em Atos, o Espírito Santo volta-se com a igreja recebe o Espírito Santo. Ele teve dificuldade de entender isso, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, não é? Hoje em Israel, por exemplo, exatamente hoje, estão comemorando a Páscoa, é hoje a Páscoa lá, não é? O que é a Páscoa? É eles saindo da servidão para a terra prometida. E nós também vamos comemorar a nossa Páscoa, porque nós saímos da servidão e hoje estamos no caminho da luz. Hoje nós seguimos a Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele, Jesus. Agora, você, né? Não é uma história de dor, de jeito nenhum. Você nasceu para vencer. Tem coragem de falar isso para o irmão do teu lado aí? Fala aí, você nasceu para vencer, vaso. Você nasceu para superar tudo aquilo que lhe aconteceu. Então, se o que eu estou dizendo é verdade, nós temos muito a aprender com Jefté. Primeira coisa, você nasceu para vencer. Então, acredite que Deus vê em você qualidade que ninguém vê. Já viu esse negócio? Né? Era o Chaves que falava que ninguém gosta de mim, né? Vocês sabem, né? Ele não falava? Ninguém gosta de mim. Ninguém olha para mim. O Chaves não falava isso? Tem muito crente assim, que fala assim: sabe o que é, pastor? Ó, lá na igreja ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim, sabe, eu não tenho oportunidade. Então, viu pastor? Irmão, eu não aguento isso mais.
Pensa numa tribulação. Pensa numa tribulação. A igreja, ela é o lugar que a gente tem que se associar. Que a gente tem que o quê? Viver em comunhão. Né? Se tem uma coisa que me deixa chateado é quando um crente vem reclamar do outro para mim. Então, aquele irmão, sabe, ele me atendeu o telefone atravessado. Aquele irmão, ele passou por mim, ele fez uma cara feia. Aquele irmão, vai lá e abraça ele. Fala, irmão, te amo em nome de Jesus. Você quebra tudo. Você quebra tudo. Acabou. Tá? Agora veja só. Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Será que é? Lógico que é. Eu estou falando de um homem improvável, que ele era simplesmente um camarada que estava deslocado por conta de quem ele era, de filho de quem ele era. Não é? Se ele fosse filho de uma das mulheres do pai de Jefté, tudo bem, de Jefté, tudo bem, mas não, ele era filho de prostituta. O pai dele era tão sem vergonha que além das mulheres que ele tinha, ele vai procurar uma prostituta para fazer programa. E esse moço nasce disso, que ele era rejeitado. Mas Deus, irmãos, Deus gosta de gente que as pessoas olham e falam, esse não tem jeito, esse aí não dá nada. E se você achar assim, você está enganado, porque Deus procura os improváveis. Deus procura aquele que você diz, não, esse não vai dar nada. Irmão, creia, ore por aquela pessoa e você vai ver Deus trabalhando de uma forma tremenda. Eu recebi uma notícia ontem de uma irmã da pastora Elaine, e ela esteve aqui já, a esposa do Francisco testemunhou aqui um domingo. Francisco conheceu a Beth e ele foi para a igreja por causa da Beth. E a Beth caiu nessa, né? A Beth caiu nessa e ele foi para a igreja, ficou um tempo na igreja e depois foi embora. Não era crente. Ele foi lá por causa da Beth, para casar com a Beth. Passou um tempo, tiveram 2 filhos, foi embora, largou a Beth, arrumou outra, arrumou filho com a outra, viveu no mundo. Chegou uma hora que a outra também não quis ele. Né? Aí ninguém mais queria ele. Quando eu digo ninguém, mulheres. Porque ele virou homem de rua, igual esses camaradas que ficam nos sinais pedindo dinheiro. Ficou daquele jeito. Com uma barba desse tamanho, vestido com uma roupa horrível. E era tão interessante que a minha sogra, independente da situação que ele estava, ele tinha largado a filha dela, minha sogra sempre o recebeu muito bem. Muito bem. Dava nojo e dó ao mesmo tempo, de vê-lo. Não é? Quantas vezes cheguei na minha sogra, ele estava lá sentado comendo, porque fazia dias que não comia. Ele estava viciado em droga. Quando ele não tinha dinheiro, ele ia no posto de gasolina, isso é sério. Ele ia no posto de gasolina, ele comprava 1 litro de álcool de posto, colocava aqui suco e bebia. Ele contou isso aqui, quem estava aqui na época lembra. E ontem ele me ligou alegre, né? A filha dele foi morar em Miami, nos Estados Unidos. E ele, irmão, hoje, Deus transformou a vida dele, tá? Voltou para o Senhor. Ele estava dentro de um ônibus, daquele jeito, chegou uma mulher e falou assim para ele, moço, eu não te conheço, nem sei quem você é, mas tem uma coisa, ó, Deus mandou dizer para você que você tem mais 2 ou 3 dias de vida. Você que sabe, se você voltar para ele, ele vai ainda te dar um tempão. Agora, é 3 dias, tá bom? Assim, ele sentiu aquele impacto, de lá ele desceu, correu para a igreja e falou, eu preciso aceitar Jesus. Só que a igreja estava fechada. Né? E ele procurou, chegou o irmão e falou, sim senhor, eu precisava aceitar Jesus. Agora, aqui no meio da rua. Jesus está aqui, está voltando aqui. Orou, ele aceitou Jesus no meio da rua. Hoje é presbítero da igreja. Homem de Deus. Deus transformou e mudou. Ele era improvável diante dos meus olhos, diante dos olhos da Elaine, diante dos olhos das minhas cunhadas. Mas só minha sogra que dizia que ele não era improvável. Mas eu dizia que ele era. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Aí ele me ligou ontem, todo alegre, todo feliz. Irmão, ele tem uma casa da Coab que ele paga. Nem é dele. Ele é aposentado, mas com um salário bem pequenininho. Né? Não tem bem nenhum. Aí foi pedir visto lá na embaixada americana, não deram visto para ele. Deram visto para ele e para a mulher dele. Todo mundo fala, não é possível. Né? A Mariana hoje esteve com ela e falou assim, pai, como é que pode? Eu falei, Deus faz isto. Mas ele era o único da família que a gente sabia que não ia dar. Mas é o improvável que Deus usa.
Sabe, ele falou para mim assim, olha, ô pastor, quando eu chegar lá na casa da minha filha, eu quero ir na igreja, na nossa igreja lá, e testemunhar o que Deus fez na minha vida e por que eu estou lá. Então vamos lá. Deus vê qualidade aonde ninguém vê. Por quê? No livro de Juízes, na primeira parte, Juízes 1, a parte A, diz que ele era o quê? Um guerreiro valente. Irmão, aqui está o segredo. Não é baixar guarda nunca. É você, tá com dificuldade, levanta a cabeça e vai para cima, porque Deus vai ser com você. Está lá, ó, homem valoroso, valoroso. Era filho de uma prostituta, mas era valoroso, era valente. Tá? Agora veja só, para as pessoas, e até mesmo para os irmãos dele, ele era apenas o que? Um bastardo. Você não está com nada. Mas para Deus não. Para Deus, ele era um valente e valoroso guerreiro. Ele era importante. Ele tinha qualidades que poucas pessoas tinham, tá? Agora veja só, acredite no que eu vou dizer agora no nome de Jesus. Que o olhar de Deus sobre você, ele é totalmente diferenciado do meu olhar sobre você. Que o olhar de Deus sobre você é diferenciado do olhar dos seus pais, da sua mãe, dos seus irmãos ou de alguém. O olhar de Deus é diferente. Deus te olha com amor. Deus vê em você potencial. Saia daqui hoje dizendo, eu sei que eu tenho potencial, porque quem me chamou foi o Senhor. E se o Senhor te chamou, Deus vai te colocar em lugares altos, não porque você mereça, mas é a misericórdia do Senhor. Se você acha que você era improvável, você não era não. Você é muito provável para o Deus que deu o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Aleluia. A Bíblia confirma em verdade quando diz: o Senhor, lá em Samuel 16:7, o Senhor não vê como homem. O homem vê o quê? Vê a cara, né? Vê a aparência, vê a roupa. Mas o Senhor vê o quê? O coração. O coração. Imagina a cara dos irmãos do Davizinho quando ele entra. Estava todo mundo lá do lado da mesa, a comida posta. Ninguém senta enquanto o menino não entrar. O profeta falou, todo mundo em pé. Aí entra. Eu não estava lá, e o que eu vou falar agora é pensamento meu. Eu acho que eles viravam um pouco e falavam assim, mas para que vai acontecer? Aquele menino está lá, molequinho desse tamanho, está lá cuidando das ovelhas do papai. O que esse profeta está pensando? Irmão, o que o profeta está pensando? O profeta está pensando que Deus está falando com ele. Hoje Deus está falando comigo para falar para você. Você se acha pequeno? Para com isso, você é grande diante de Deus. Grandes reis, grandes imperadores, grandes donos de fortuna queriam ter o que você tem, eles não têm. O que você tem? Você tem certeza de vida eterna, eles não têm, você tem. Você tem. Eu dizia ontem no velório do pastor Valdemar, quando você pega as biografias, já falei para vocês que eu adoro ler biografia, e você lê a biografia dos grandes homens, das grandes fortunas do mundo, e você vê os últimos momentos de vida desses caras, é de desespero. É de desespero. Porque dinheiro não salva ninguém, não cura ninguém. Dinheiro, ele te dá uma felicidade temporária, porque a idade chega. A velhice chega e a morte chega atrás. A morte chega atrás. Então vamos lá. Deus vê quem? O coração. Os meninos estão olhando, entrou Davi. Aí Deus falou para Samuel, o Samuel pode ungir. Você pensou? Vem cá, menino. Joelho aqui. Dá o olho aqui. Pum. O que os caras ficou pensando? Mas não, esse não. Esse aqui. Deus faz assim. Deus faz assim. O grande profeta que desafiou os profetas de Baal, ele saiu da onde? Alguém sabe de onde ele saiu? A Bíblia não diz. Ninguém sabe de onde ele saiu, ele simplesmente aparece. E do jeito que ele apareceu, ele desapareceu. Improvável. Deus faz desse jeito mesmo. Agora veja só, você nasceu para vencer, então acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu tenho ministrado muito sobre essas questões de que nós estamos vivendo uma época que a gente não está muito acreditando, não.
Deus, Deus, será que Deus... A gente está perdendo, está entendendo? A gente está perdendo. Vocês imaginam quando os camaradas viram Elias aparecer do nada e desafiar os profetas de Baal? Mas quem é esse cara? Vestido todo esquisito, né? Desafiando. Quem é esse cara? É assim mesmo. É desse jeito. Agora veja só, Deus tinha propósito com ele. Deus tinha propósito com ele. Depois que ele foge lá, que Deus vai encontrar com ele, vê o que Deus fala com ele. Então, eu preciso acreditar, irmão, nós não podemos sair de um culto como esse, ou um culto que teve domingo na congregação, ou o culto que teve aqui, e esquecer o que Deus falou. O grande problema nosso é que a gente escuta essa mensagem da glória a Jesus, aleluia, e depois a gente esquece que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem. Mas, pastor, a mãe do cara era uma mulher do mundão, o seu pai, sabe, ele foi Gileade, não valia nada, é verdade mesmo. Ninguém nasce por acaso. Como diz o livro do Rick Warren, né, Uma Vida com Propósito, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que nós não somos um acidente. Não, eu acho que eu sou, pastor, sabe o que é? Minha mãe teve um caso e eu nasci. Então, não. Você não é um acidente. Se você está aqui, independente de onde você saiu, Deus tem um propósito na sua vida. Você precisa crer nisso, acreditar nisso, tá? A Bíblia diz, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a parte A, se puder botar aí, bota aí. Efésios, capítulo 1, versículo 4, a parte A. Olha só o que diz o texto. Eu vou ler aqui na minha, que está mais clara aqui, na NVI. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Muito antes. Você fala, como é que é? É isso que está na Bíblia, tá? Vou ler lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está lá. Antes da fundação do mundo, eu já conhecia a gente. Não, pera um pouquinho. Esse é o Deus que você serve, irmão. O Deus que você serve, a pegada dele é essa daí mesmo. Tá? Não importa seu passado. Quem você foi, quem são seus pais. Deus tem um propósito na sua vida, creia nisso. Talvez nem o próprio Jefté queria que Deus podia usar a sua vida. Talvez ele nem, sabe, ele arrumou um bando lá e ficou lá fazendo favor para alguém à custa de grana. Tá? No entanto, escute isto. Escute o que eu vou falar e grave isto. Deus não olha, como eu já falei, o nosso passado para decidir o nosso futuro. Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. Por quê? Porque eu estou falando com crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu estou falando com pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Eu estou falando com pessoas que viviam no mundo e hoje estão na graça de Deus. Eu estou falando com pessoas que têm experiência com Deus, que se nós tivéssemos oportunidade de tempo aqui, nós íamos ouvir testemunhos dos mais tremendos aqui hoje. Por quê? Porque você agora é uma nova criatura. Você é filho. Você faz parte da herança de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, Deus não olha para o meu passado para decidir sobre o meu futuro. Deus me enxerga agora. Eu preciso ter temor de Deus. Eu preciso entender que eu preciso crer que este propósito vai acontecer na minha vida no nome de Jesus. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está aqui, tá? Jeremias 29, 11, versículo, eu gosto muito dele. Fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e o futuro. Você precisa crer nessa palavra. Pastor, isso aí é Velho Testamento. É Velho Testamento.
É velho sim, Jeremias viveu lá, era um dos profetas, grande profeta de Deus. Mas essa palavra, ela está atualizada para o dia de hoje. Deus conhece teus pensamentos, Ele sabe o que você pensa. Agora o pensamento dele é te dar paz, não é fazer coisa mal para você não. Ele quer dar a você o fim que você espera. Senhor, eu espero. Deus, creia no propósito de Deus e vai acontecer no nome de Jesus. Que mais? Que eu tenho convicção de que eu nasci para vencer. Acredite que os dias difíceis vão passar. Isso é a coisa mais difícil do mundo, sabia, irmãos? Pensa num troço difícil. Só quem passou ou está passando por uma dificuldade sabe o que é dificuldade. E não importa qual seja ela, viu? Eu disse aqui no começo. Porque a gente começa a falar em dificuldade, o nego já pensa em grana. Tira o dinheiro do coração. Às vezes o relacionamento com a sua esposa está indo de mal a pior. Relacionamento com os seus filhos está uma desgraça. Você está indo mal onde você trabalha. Você está com dificuldade até mesmo de poder ler Bíblia. Você nem lê Bíblia mais, irmão. Lê Bíblia para quê? Eu não aguento mais ler Bíblia. Sabe? Na verdade, os teus pensamentos são pensamentos ruins. Porque você está passando por alguma dificuldade. Agora, acredite, Deus diz que esses dias vão passar no nome de Jesus. Veja só. Embora sendo um homem valente e valoroso, Jefté, como eu disse, passou tempos dos mais difíceis. Não pensa que ele foi expulso. E ele chegou na rua e falou: Senhor, tudo que for bandido agora vem atrás de mim que eu vou... Não foi assim não. O cara teve dia que ele não tinha comida. Tinha dia que ele não tinha lugar para dormir. Tinha dia que ele não sabia se ele ia viver no outro dia. Essa é a história dele, irmão. O que você pensa, esses camaradas esfarrapados que vivem nos sinais pedindo dinheiro, uma moedinha para comprar uma pedra de crack, para pegar um pino de cocaína? Vocês estão pensando que eles estão achando que vão ver no outro dia? Muitos deles falam: não sei nem se eu vou ver até amanhã. É assim que ele vivia. É assim que ele vivia. Ele vivia, quando ele começa então a montar o bando dele, vivia de roubo, vivia de loucuras. A verdade era essa. Tá, agora tem uma coisa. Ele foi humilhado pelos líderes da sua cidade, pelos próprios irmãos. Os tempos difíceis, né? Quando chegam os tempos difíceis, nós temos que confiar em Deus. E na capacidade que Ele colocou em nós. Nós temos algum talento, nós temos alguma coisa, não é possível. Deus te deu algo que você precisa dizer: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou passando por isso, por aquilo, mas o que é? Deus vai te mostrar aquilo que Ele tem escolhido para você no nome de Jesus. Na vida desse homem passou, e na sua vida vai passar também no nome de Jesus, tá? Por isso que Joel escreve no capítulo 2, versículo 27, o meu povo não será envergonhado para sempre. Ele fala para sempre. Você pode ser envergonhado amanhã, pode ser que você seja envergonhado durante um período, mas não vai ser para sempre não, tá? Para sempre não, não. Deus vai te tirar dessa vergonha e vai te levantar no nome de Jesus. Lá Isaías fala que, em lugar da sua vergonha, você terá o quê? Dupla honra no nome de Jesus. Creia nisso e glorifique a Deus. Acredite que Deus está lhe preparando para um nível maior de conquista. E como eu falei aqui, a palavra vencer, ela tem muito significado. E a conquista aqui, são muitas conquistas que nós muitas vezes colocamos no nosso coração e a gente acha que até é impossível. É impossível. A minha cunhada Beth, que eu falei dela agora há pouco, jamais, eles ligavam para mim dizendo assim: mas será, pastor, será? Eu falei: irmão, creia, vamos orar, Deus vai dar. Mas sabe que eu não tenho nem casa no meu nome, sabe? E lá é difícil, eles olham o que você tem no seu nome, eles veem se você está empregado, eles veem um monte de coisa e fazem um monte de pergunta. Um monte de pergunta. Mas por quê? Porque para entrar lá não é brincadeira.
Você pega, por exemplo, as notícias do pessoal que tenta entrar pelo México, irmãos, é gente que não acaba mais, que não consegue visto americano e tenta entrar à noite, de dia, pelo rio, pelos desertos, e aquele monte de gente é tudo preso, depois é tudo deportado. Mas, espera um pouquinho. Quando você entende o propósito de Deus, quando você é fiel ao Senhor, quando você se acha improvável, Deus fala assim, meu filho, eu vou te colocar num nível maior de conquista. Antes de vivermos o nosso propósito, Deus nos tornará a pessoa certa, sabe para quem? Para Ele. É para Ele. Tá? Pensa nele. Tá? A dor e o lugar onde somos preparados para o nível maior de conquista, muitas vezes é um lugar que você fala, mas é aqui que Deus te colocou. Fica tranquilo. Mas eu estou dormindo no chão. Eu não tenho dinheiro para tomar café amanhã. Não importa. A dor do lugar vai ser temporária no nome do Senhor Jesus. Salmo 30, versículo 11 diz assim, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Olha só. Tornaste o meu pranto em folgueto, ou seja, de dança. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Por quê? Quando o cara estava triste, ele se vestia de saco e cinza. Mas agora, opa, o Senhor mudou meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Irmão, creia nessa noite que o Senhor está tirando as suas vestes de saco e cinza e te colocando de vestes bonitas, de veste de verdade, de festa. Se você crê no propósito de Deus, se você crê no Deus que você serve de verdade, se você passar aquela fase de eu não sei, Deus parece que não me ouve, para com isso no nome de Jesus, pede perdão e fala, Senhor, eu creio piamente que o Senhor é poderoso, misericordioso, para mudar a história da minha vida como mudou deste homem, e Deus vai mudar porque a glória dele vai se manifestar na sua vida e nós vamos glorificar a Deus por isto. Coisa interessante. Ele, no versículo 4 ao 6, né? Ele é colocado como comandante para combater os amonitas. Foi combater os amonitas. E o Senhor os entregou nas suas mãos, lá no versículo 12 está escrito. Deus levanta um cara do monturo, um homem desprezado, e ele se torna juiz em Israel. Como é que é isso? É só Deus que faz isso. É só Deus que faz isso. É só Deus que tira um homem lá do deserto, que estava lá numa tremenda, numa boa, tinha casado, cuidando das ovelhas do sogro, e ele vai buscar uma ovelha, ele vê uma sarça ardendo, e ela não se consumia. Quando chega lá, e ele escuta uma voz, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Ele fica escutando aquilo, ele não entende nada. Sabe por quê? Porque ele não tinha entendido por que ele passou todo aquele tempo lá no Egito. Por quê? Deus tinha propósito com ele. Quanto tempo? Foi depois de 40 anos. Agora ele está diante de Deus e Deus falando com ele. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez com Josué. O que vocês estão pensando? Que quando Josué soube da morte de Moisés, Deus se apresenta para Josué e fala, Moisés é morto, meu servo é morto. Alguém viu o corpo de Moisés? Ninguém viu. Ninguém fez enterro. Ninguém colocou no caixão. Não, meu servo é morto. Agora, minha filha, vem cá. É o seguinte, se esforce, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. É você mesmo. Mas é você. É você, Josué. Irmão, Deus quer te fazer Josué aqui no nosso meio, no nome de Jesus. Deus quer te fazer o grande Moisés. Deus quer fazer você o grande Abraão. Sai do meio da tua parentela. Sabe, o lugar que Abraão morava, ou Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão, ele vivia lá no Iraque, aquela região que era a região mais terrível que existia, que não era Iraque, né? Que não era Iraque. Ele vivia lá, ele não era judeu não, ele não era hebreu não. Ele se torna hebreu depois da chamada do capítulo 12 de Gênesis. Ele vivia lá no meio de homens que adoravam o quê? Adorava a deuses, a estátuas. O pai dele era o pior de todos. Pai de Abraão, vai ver na Bíblia.
E Deus fala, sai do meio da tua parentela e vai por uma terra que eu lhe mostrarei. Mas que conversa que é essa? Eu vou para onde? Vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Vou te fazer uma grande nação e você será... Ele creu, é nisto que eu quero que você entenda aqui hoje. Você precisa crer na palavra que eu estou ministrando. Creia, e Deus vai mudar a tua história como mudou a história desse homem no nome de Jesus. Ele foi preparado por Deus para um nível maior de conquista. Depois de ter passado por momentos difíceis, Deus o levantou como um grande juiz em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fechar dizendo, não importa o teu passado, não importa o que as pessoas falam sobre você, siga em frente. Acredite em si mesmo, porque Deus acredita em você e tem um lindo plano para a tua vida. Para de olhar para as suas incapacidades, porque tudo que você não é, Deus é em você. Baixe a cabeça, nós vamos orar agora no nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, eu quero te louvar, Senhor.